Matamos a democracia quando polarizamos. O ser humano é primitivamente polarizado. Bom, estou aqui dando continuidade ao vídeo anterior e eu vou tocar num tema que tem muito a ver com aquelas coisas que acontecem mas tão lentamente que nós não temos a capacidade natural de perceber. Contudo, existe sim a possibilidade de ser percebido. E a partir do momento que a gente consegue perceber, ainda resta o que fazer com o que nós percebemos. Bom, obviamente, se a gente quer perceber o que acontece lentamente em torno de nós e nós não percebemos, é preciso que a gente consiga, no nosso dia a dia, fazer alguns tipos de paradas, contemplativa, perceptiva, por meio da respiração, da contemplação, mas permitir que os burburinhos mentais se acalmem, cessem, disturbem o ambiente, para que a gente consiga então perceber o que está de fato acontecendo. Isso é fácil? Não é. Mas eu vou contar no próximo vídeo uma história que vai elucidar isto muito mais. Eu vou falar de um amigo que um dia eu cheguei na loja dele, 30 anos depois de separados, éramos adolescentes, e um dia eu fui visitá-lo. Saí de Brasília, fui ao Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, minha cidade, Natal. Agora eu tenho também cidadania garopabense. Muito obrigado, povo de Garopaba. E chegando lá, quando eu consegui achar esse meu amigo, eu fui numa loja de tinta, que era dele, e aí ele não estava. Falei com as moças lá no escritório, que estavam trabalhando, e a moça falou assim: não, o seu João vai chegar daqui a pouco. Bom, quando ela falou isso, eu aguardei, tinha tempo, estava meio de férias. Daqui a pouco chega esse meu amigo. Quando ele olhou para mim, ele se espantou, quanta surpresa, e eu da mesma forma. E ele falou assim para as meninas: olha aí, vocês estão vendo? É esse aí que eu falei para vocês semana passada. Tudo que eu tenho, eu devo a ele. E ele falou isso ali na minha frente, assim, na lata. Eu já tomei um susto, porque eu não tinha a menor noção de o que é que foi que eu poderia ter feito para que ele fizesse essa afirmação. E ele olhou para mim e riu: ah, tu não sabe, tu não lembra, né? Tá bom, vou te contar. E ele me contou. E ele... pessoal, vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo eu vou terminar essa história e vocês vão ver quão possível é a gente focar e a gente conseguir perceber nas entrelinhas coisas que passam muito devagar, coisas que passam muito ligeiras, e a partir daí a gente traçar melhor nossos projetos, ok? Mas hoje eu vou falar dessa questão que eu iniciei. Com polaridade não existe democracia. Bom, isso é sério, né, professor? É, muito sério. Se nós formos observar bem, nós vamos ler por aí, nós vamos ouvir falar no yin, no yang, nós vamos falar em dualidade, nós vamos ouvir falar em sistema binário. Então, eu tenho tudo para dizer que, primitivamente, há uma enorme probabilidade mesmo de nós sermos pessoas binárias, ou pessoas que trazemos em nós características yin e yang. Existem aquelas pessoas que gostam da noite, já tem uns que gostam do dia, tem uns que gostam do calor, tem uns que gostam do frio, tem uns que gostam de passear, tem outros que já gostam de ficar recluso, e por aí vai. E só isso que eu falei já é suficiente para cada um dos que estão me ouvindo perceber que isso é verdade. Mas aquela pessoa que fica reclusa e gosta, não quer dizer que ela vai ser sempre assim. Por isso é que eu gosto muito do símbolo do yin e do yang, porque aquilo dali oscila, varia, Porém, quando eu falo varia, estou falando no indivíduo. Agora, se o indivíduo compõe a sociedade, um grupo social, ele acaba passando essas características. E vai indo, vão trabalhando. Um gosta da noite, outro gosta do dia. Então, esse que gosta da noite, quem sabe vai trabalhar à noite, ou só vai se divertir à noite e trabalhar de dia. E a gente vai vendo uma diversidade fantástica. Exceto quando, por algum motivo, nós polarizamos também o grupo social, polarizamos a comunidade. E quando nós polarizamos, e isto acontece muito lentamente. Como? Eu ouvi dizer que na Inglaterra tem um parlamento. E lá no parlamento as pessoas que favoreciam as ideias do primeiro-ministro normalmente sentavam de um lado. E os que eram contra sentavam do outro lado. E daí surgiu um conceito de direita e de esquerda. Lá longe. Aí isso foi se expandindo pelo planeta. Hoje, nós temos um sistema político totalmente contaminado, aí já estou falando de Brasil, por uma polarização.
Houve uma época, os mais velhos vão lembrar e os mais novos estudiosos vão saber, que nós tínhamos PMDB e Arena, Aliança Renovadora Nacional. Eu era criança, mas já sabia disso na época, não esqueci mais. Nós tínhamos uma polarização. Ou as pessoas eram um, ou as pessoas eram outro. Onde que está o problema disso aí? As pessoas que são um, todas pensam igual. As pessoas do outro estilo, todas pensam igual. Se essas daqui pensam de um jeito e se unem por causa disso, e essas pensam de outro e se unem por causa disso, acabou-se a democracia. Porque a democracia, ela só vai começar a ser algo útil quando o ser humano conseguir transcender a binaridade, aquilo que é binário. Quando ele conseguir transcender, compreendendo que ele tem as duas características, o yin e o yang, não há por que privilegiar sempre uma ou outra, o ideal seria dosar um pouco, e ao fazer essa dosagem, obviamente, nós vamos explodir em diversidade. E diversidade é aquilo que transforma o ser humano em algo único, que tem diversidade. E se nós adotamos a diversidade em nós, nós vamos passar isso para o grupo social também. E agora, como é que nós vamos resolver os caminhos que vamos trilhar, caminhar nesse mundo? E aí sim, a democracia é apropriada. Uma democracia, que eu falo, não vou me expandir tanto, até porque faltaria para mim muitos conhecimentos ainda, mas a princípio, quando a gente fala em democracia, a gente está falando em respeito e uma forma de trabalhar algo ou produzir algo que seja bom para todos, ou pelo menos para uma grande maioria, com a possibilidade de alguns ajustes, minoria comprovadamente. Isto é a força da ferramenta democracia. Uma democracia se manifesta da maneira mais fantástica, pasmem, mas as pessoas passam perto todo santo dia e não sabem que aquilo está ali do ladinho dela. Quer ver um exemplo? Vai na escola pública municipal do seu filho e procure saber quando vai ser a reunião do conselho escolar. Pois é, pasmem, todas as escolas possuem um conselho escolar e é, por lei, o órgão máximo dessas escolas. E, sendo o órgão máximo dessa escola, isso faz com que a lei se cumpra, com a lei dos sistemas municipais de ensino se cumpra. Por quê? Porque se existe um conselho municipal escolar, sendo o órgão máximo, significa que na plenária deste conselho pode participar os pais, professores, servidores, membros da comunidade, e todas essas pessoas juntas vão praticar democracia. Por isso que chamam de gestão democrática, considerando que gestão é um tema polêmico, mas democrática está perfeito. Então, é ali que acontece a verdadeira democracia, porque não existe ali um yin e um yang dominando, embora nos nossos municípios isso aconteça de uma maneira forte. E isto precisa ser mudado. Por quê? Porque os governantes, os executivos municipais, tratam a educação com mão de ferro. Ou seja, eles têm pessoas que os representam dentro das escolas e consideram que as escolas são ferramentas que eles se apropriam para divulgar coisas boas, para render moeda política. E isso está acabando com a educação municipal brasileira. Porque existe uma enorme falta de recursos pedagógicos, logicamente, que infelizmente não chegam às escolas por conta dessa postura. Mas, professor, e o conselho escolar? Pois é, o conselho escolar existe, mas a comunidade não faz ideia do que é um conselho municipal de educação, ou mesmo, o que estamos falando, um conselho escolar. É aí que está um problema. E mesmo quando a comunidade toma conhecimento, ela precisa saber como agir, fazer ato, fazer as reuniões, fazer tudo isso, mas principalmente ela precisa de um apoio de um outro órgão com tamanho poder que existe para cuidar, fiscalizar o uso do dinheiro público. Este órgão se chama Promotoria de Justiça. Estas promotorias, infelizmente, grande parte delas são viciadas. E se elas são viciadas, significa que elas estão conectadas com o poder executivo. Mas como, professor, isso não pode acontecer? Mas por vários motivos acontece. De maneira tão lenta, tão lentamente, que as pessoas não percebem. Quer ver um exemplo? Eu faço uma denúncia hoje. Aí, essa denúncia vai para o Ministério Público ou para a promotoria. Chega lá, eles já falam assim, já aconteceu comigo mais de uma vez. Professor, daqui a 70 dias nós vamos dar a resposta. Pessoal, daqui a 70 dias, já perceberam? Vai ser tão lento, tão lento, tão lento, tão lentamente, que vai parecer que nada foi feito.
E, de fato, nada é feito. E, neste meio tempo, muitas coisas se modificam. E, assim, as promotorias conseguem desestimular o trabalho perfeito, adequado, que é exercido pelos Conselhos Municipais de Educação. Ou seja, o órgão, a instituição que tem pacto com o MEC para fiscalizar, simplesmente ignora quando a parte de dentro da escola denuncia, olha, está faltando isso aqui na escola. Aí essa promotoria faz assim, dá um prazo de 70 dias, quando não, eles vão direto lá na Secretaria de Educação, que é combinada, conectada com o Poder Executivo, ao invés de estar agindo como deveria ser dentro de um sistema municipal de ensino, eles vão lá e perguntam para eles, olha, o que está acontecendo, coisa e tal. Aí eles falam, não, promotor, isso aqui é por causa disso, verdade? O fato é, daqui a um tempo, quase passando os 70 dias, passando já, o promotor vem e dá a resposta que ele observou junto do próprio órgão denunciado. Pasmem, isso acontece. Né? Mas, vamos voltar ao tema. Sem, aliás, democracia para existir, não há como se houver polaridade. Então, nós temos três poderes, com esses três poderes, né? E aí eu volto a dizer que a nível municipal também são três poderes, e esses três poderes a nível municipal não estavam operando adequadamente. Então, uma engenharia política, né, acabou adotando um mecanismo de contrapeso. Foi aí que se criou os Conselhos Municipais de Educação, estou falando da educação, e o Conselho Escolar. Certo? Bom, com esse contrapeso significa que reduziu a força do Poder Executivo dentro da educação. Ou seja, a Secretaria de Educação passou a ser um órgão meramente executivo. O Conselho Municipal de Educação passou a ser um órgão deliberativo. E, pasmem, também fiscalizador, mobilizador e consultivo. E quem é um Conselho Municipal de Educação? Ele é formado por quem? Por pessoas da comunidade, onde então a comunidade tem vez e tem voz. E lá dentro da escola, o similar ao Municipal de Educação, é o Conselho Escolar, também formado pela comunidade. Porém, este Executivo Municipal, se parasse por aí, já seria ruim, mas ainda pode ficar pior. Quando vemos que no Brasil inteiro, os políticos que antes era Arena, PMDB, era uma catástrofe, né? Porque era um grupo se degladiando com outro grupo e se matando mutuamente. E aí eu faço um pequeno parêntese e vou trazer um conceito artístico, né, das artes visuais. Se você junta vermelho e verde, que são duas cores consideradas opostas, e isso eu posso explicar no meu curso lá no meu site, tá? E você vai ter esse conhecimento. Então, verde e um vermelho, né, duas cores, e você põe uma faixa verde, vai perceber que o vermelho vai ficar mais vermelho, mais vivo, e que o verde vai ficar mais verde. Né? Então, quando você coloca dois opostos, um aqui, outro aqui, ele se fortalece. Olha que coisa estranha, mas é o que acontece. Mas não é isto mais importante do que eu estou falando. O que eu quero dizer é que, quando você junta o verde e o vermelho faz isso, eles se matam, literalmente. Em termos de frequência, ao invés de elas se somarem, elas se subtraem. E aí eu pergunto, o que acontece quando você tem um grupo social e tem pessoas de direita e pessoas de esquerda? Só tem esses dois, de esquerda e de direita. Eles se matam aos poucos. No caso das cores, forma a cor, que não é bem uma cor viva, mas agora é o marrom, ou cinza, ou morta, é uma cor morta. Então essa sabedoria da linguagem visual trazida para a política e para a filosofia deixa muito claro o que é que acontece quando um grupo social, uma comunidade, uma população está polarizada. Torna impossível o exercício da democracia. Aí nós vamos ver, por exemplo, vou frisar, já falei no vídeo anterior, mas vou falar de novo, que quando fala duas vezes, nosso cérebro presta atenção. E aí ele faz uma seleçãozinha lá do hipocampo para o córtex cerebral e fica uma maravilha. Você consegue assim absorver melhor. Então veja bem, três poderes: executivo, judiciário, legislativo. E mais os contrapesos. Mas os contrapesos, infelizmente, estão enfraquecidos porque a comunidade desconhece seus direitos e quem está aqui no executivo faz questão de que o pessoal continue sem saber o poder que tem. Mas vamos lá em cima nos três poderes. Então nós temos um judiciário, que não está em discussão, exceto pela questão do Ministério Público, que responde também ao Judiciário. Então, está em questão nesse sentido. Mas, quando se trata de Executivo e Legislativo, o pessoal descobriu uma maneira de polarizar. E, ao polarizar, eles transformaram dois em um. E aí, quem está comandando esse novo grupo se torna um soberano. Este é o perigo que nós atravessamos nos municípios. E eu tenho falado, mas ninguém nos ouve. Talvez você, compartilhando este vídeo,
né, conversando com seus amigos, indo às escolas do município, etc., talvez vocês vão conseguir fazer com que isso seja percebido por nós, população. Porque por está tudo sendo manipulado pelo poder político. Basicamente, o executivo, que infelizmente está acontecendo e é um fato, quando ele elege uma maioria dentro de uma Câmara, mas vamos lembrar que a Câmara, pessoal, não é a Câmara do Executivo, mas ela passa a ser Câmara do Executivo. Quando o Executivo, dentro da questão direita e esquerda, tem uma maioria. Significa que a comunidade está fora e tudo o que o Executivo quiser aprovar, ele aprova. E quando acontece isso, eles fazem tão lentamente, a aprovação de determinadas leis que no longo prazo se revelam catastróficas. Catastróficas para a comunidade, porém benéfica para os bolsos dos empresários, que estão assim, porque eles são como se fosse de um mesmo partido, ou da mesma força, ou yin ou yang, ou direita ou esquerda, e está acontecendo no caso da direita. Então esse pessoal de direita, não é aquele pessoal de direita antigamente, que era uma certa sensatez. Hoje não, hoje nós percebemos que pessoas de direitas, algumas poucas, são pessoas que têm sensatez, mas tem um grupo que não é tão sensatez assim, né? Não é tão sensato assim. Defende com unhas e dentes. Ah, e tem de esquerda também? Tem também de esquerda. E esse é o lado perigoso. Por isso eu estou te falando. Se tem polarização, a democracia está ameaçada. Isso é um fato. Agora, quando nós temos três poderes e nós conseguimos eliminar um, a conjuntura elimina um e junta, e uma pessoa só comanda, legislativo e executivo, comanda este daqui, às vezes se alia também, tornando aqui o executivo o soberano. E aí nós voltamos à monarquia, tão lentamente, sem perceber que vivemos uma monarquia. Só a roupa é diferente, não se usa coroa, mas todas as ações são similares às do monarca. E isto não está sendo observado, porque vem acontecendo tão lentamente que as pessoas ficam perdidas nas suas polaridades. Então, eu espero que você, que tenha compreendido até aqui, né, leve em consideração se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né? O ideal é que pessoas de direitas e pessoas de esquerda consigam perceber que ambos podem estar caindo numa cilada, que está sendo, o caranguejo está sendo cozinhado tão lentamente, que lá no final da linha existe o quê? A destruição. Enquanto o irmão briga com o irmão, alguém tira vantagem disso. Esse alguém é uma minoria privilegiada. Precisamos abrir os olhos e precisamos zelar pela aprendizagem escolar que prepara nossas crianças para o futuro. E, volto a dizer, o que nós fizermos aqui vai repercutir lá na frente. Não adianta chegar lá na frente e pensar que as coisas que estiverem acontecendo, elas aconteceram por acaso. Não, nunca é por acaso. O que acontece aqui é por conta de tudo que aconteceu aqui antes, que faz com que aqui o que aconteça é aquilo que só poderia acontecer. Haja visto, nós temos aí a nossa América Latina sendo invadida. Começou de repente, do nada? Não. Alguém começou a manipular ideias e coisa e tal, muito lentamente, às vezes leva décadas até a coisa acontecer. Até que por um ato de loucura, eu acho até que nossos presidentes no mundo inteiro deveriam passar por um teste de sanidade mental. Porque imagina você dar poder para pessoas que têm problemas psicológicos, onde ela acha normal aquilo que as pessoas não acham, mas ela acha que ela tem poder e ela faz e acabou. E logo em seguida, as pessoas que também têm sede de poder e acham que vai se beneficiar com aquilo mal feito, começa a apoiar aquilo que era mal feito, que foi mal feito. Aquilo que foi feito com uma cara de justiça, mas que no fundo é uma somatória de poder econômico e político. Então, vamos abrir nossos olhos, vamos olhar para nós, os vermelhos e amarelos, vermelhos e verde, nós vamos perceber que existe amarelo, azul, né? o laranja, lilás, uma diversidade. E esta diversidade, né, conectada, agregada a um sistema democrático, levará a humanidade muito longe. Do contrário, nós vamos ficar vermelho e verde, juntos, se matando, tornando tudo marrom, cinza, morto. E esse é um problema que nós atravessamos hoje na humanidade. Então, tá aí. Depende de você. Então, se liga, dá um joinha. Se alguém puder comentar também vai contribuir. Vamos seguir em frente até o próximo, aonde eu vou contar como esse amigo ficou rico. E ele mesmo diz que deve tudo a mim, mas até um dia que ele me falou isso, eu não fazia ideia de que isto
de que isto era verdade, de que isto poderia ter acontecido. Ou seja, algo que se passou tão lentamente ou muito rapidamente e eu nem sequer percebi. Ok? Então, guardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou encerrar a historinha e vou poder também até lá discutir, conversar com vocês, interagir com os comentários. Ok? Um grande abraço.